Olá amigos aqui do canal automotivo Coração Mecânico, meu nome é Lucas Basso e no vídeo de hoje trouxe para vocês essa Chevrolet Tracker LTZ, ano de fabricação e modelo 2022. Vou fazer um breve resumo aqui para vocês do que você irá conferir nesse vídeo aqui. Nós vamos mostrar todos os detalhes externos dela, detalhes internos, detalhes a respeito de motorização. Também vamos falar a respeito de pontos positivos, pontos negativos, alguns probleminhas crônicos. E também no final do vídeo vou levar vocês para fazer aquele famoso test drive aqui do canal. Nós iremos pegar a estrada com ela, ver a questão do seu desempenho, ver também quanto fica a rotação, aqui 100 km por hora, 120 km por hora. E depois disso vou fazer aquele famoso teste de 0 a 100 que vocês tanto gostam aqui no canal. Então fique comigo até o final desse vídeo para você não perder nada desse conteúdo aqui que garanto para você será um dos mais completos aqui do YouTube. Pelo menos farei o meu melhor. Bom, bora conferir o vídeo então. Bom pessoal, é aqui na parte da frente da Chevrolet Tracker, uma frente que agradou muito o mercado, uma frente bem imponente, um dos SUVs mais vendidos aqui dessa categoria de SUV compacto. E mostrando os detalhes aqui para vocês, ele tem esses leves vincos aqui no capô, na parte central também, e aqui do lado um vinco mais agressivo, dá um visual bacana para o carro, relacionado com o conjunto do farol. Ele tem aqui a parte do projetor e aqui na parte de baixo um DRL, aqui na parte do lado o farol alto do carro e aqui a seta. Como essa se trata da versão LTZ, o DRL vem aqui na parte de baixo. Na versão Premier, que é a top de linha, o DRL já vem aqui dos lados em forma de uma faixa e aqui na parte de baixo seria a seta. Ele vem com essa grade cromada pegando de cada ponta do farol. Aqui a gravatinha, o logo da Chevrolet, e aqui na parte de baixo a entrada de ar. Ele também tem uma entrada de ar nessa saia aqui de baixo, uma frente com uma altura muito boa em relação ao solo. Mostrando aqui para vocês os detalhes aqui da frente da Chevrolet Tracker de um outro ângulo. Realmente a GM caprichou bastante nessa frente aqui, eu particularmente gostei muito. E aproveitando também esse visual aqui de final de tarde para mostrar para vocês os detalhes aqui dos faróis acesos, que também ficou algo bem bacana com esse projetor aqui e esse DRL na parte do para-choque. E para você que chegou até aqui e está gostando do vídeo, deixe o seu like aqui embaixo, ajuda muito no fortalecimento do canal, e também considere se inscrever para você não perder nenhum conteúdo como esse daqui. E caso você queira que o seu carro apareça aqui no canal, entre em contato com o e-mail que está aparecendo aqui embaixo, que terei o maior prazer em gravar o seu carro. Eu moro aqui em Indaiatuba, cidade vizinha de Campinas, interior de São Paulo. É só você trazer o carro aqui para mim, disponibilizar uma tarde ele para a gente poder fazer as gravações, que terei um imenso prazer em gravá-lo. Deixe o e-mail aqui embaixo com o seu telefone e os dados do seu veículo, e eu irei responder e retornar com o maior prazer. E aqui no coração mecânico dessa máquina, nós temos o seu motor 1.0, 3 cilindros em linha, turbo, com correia dentada. Infelizmente esse é um ponto que eu não gosto muito, prefiro os motores com corrente, mas tudo bem. Com 12 válvulas, 4 válvulas por cilindro. E esse motor é o mesmo motor que vai equipado no Onix, claro que com algumas adaptações. Esse daqui com 116 cavalos, tanto no álcool quanto na gasolina, motor flex. O que ajuda um pouco no desempenho desse motor aqui é a relação peso-potência. Foi um carro feito com uma redução de peso, principalmente aqui, por exemplo, na chapa do capô, já é uma chapa bem mais fina com relação aos outros. Então tome cuidado, você que tem mania de fechar empurrando o capô em vez de soltar. Toma cuidado para não amassar esse capô aqui, que realmente é uma chapa bem fininha. Então esse carro ele tem um peso um pouco mais leve para a sua categoria, pesando apenas 1.248 quilos e com uma relação peso-potência de 10,76 quilos por cavalo, que é o que eu sempre falo aqui, abaixo da casa dos 10 já começa a ter uma pegada um pouco melhor. Uma outra coisa também que ajuda um pouco no desempenho desse motor aqui é que ele alcança um pico de torque máximo em apenas 2.000 giros, algo que é bem bacana. Em uma arrancada ou algo do tipo, ele já te entrega toda a potência do motor em 2.000 giros. E com seu torque máximo de 16,8 kgfm abastecido no álcool e 16,3 kgfm abastecidos na gasolina. Agora pessoal, comentando a minha opinião pessoal a respeito desse motor aqui, tá? Lembrando, é a minha opinião pessoal, eu não quero que você se ofenda, mas eu particularmente
sou contra. O que as montadoras vêm fazendo hoje? Para economia de combustível, elas vêm cada vez mais colocando motores menores nos carros, e aí para ganhar uns cavalos a mais, um desempenho legal, vai injetando um monte de turbo, mexe nos componentes do motor, e na minha opinião particular, eu não acho isso legal. Vou explicar o porquê. Nesse caso aqui, para esse motor, no caso a Tracker, eu até acho que esse carro tenha um desempenho conservador. Tem pessoas que vão falar que é um motor fraco. Eu já acho que para a categoria desse motor, eu acho que é um desempenho conservador. E por que eu falo isso? Vou usar o exemplo da Fiat, do grupo Fiat, que usa também nos motores da Jeep. Estão saindo hoje com o motor Flex 1.3 turbo, que equipa a Fiat Toro, equipa o Jeep Commander, o Jeep Renegade, o Jeep Compass e agora, se eu não me engano, o Fiat Fastback. O que eu acho desse motor? Um motor 1.3 turbo que rende seus 185 cavalos, o que é realmente um absurdo para um motor 1.3 turbo gerar 185 cavalos. Imagino que eles não precisaram fazer para esse motor gerar tudo isso. Então, na minha opinião, que não sou um engenheiro nem nada do tipo, mas o que eu penso particularmente, a partir do momento que você tem um motor pequeno num carro pesado e que para tirar toda essa potência, esse desempenho, enche de turbo, mexe tanta coisa no motor, é um motor que trabalha o tempo todo numa exigência máxima de força, de pressão, quanto tempo, em relação aí a longo prazo, quanto tempo que vai durar um motor como esse? Nós vemos aí, temos vários vídeos comprovando isso, carros com motor turbo, né, carros mexidos, preparados, mesmo com pistão forjado, câmbio forjado, já dão uma série de problemas, porque é uma pressão muito forte. Imagina um carro desse, 1.3, normal, sem estar mexido, sem estar com nada forjado, rendendo 185 cavalos. Ainda mais no caso, por exemplo, do Jeep Commander, que é um carro extremamente pesado, grandalhão, para um motor como esse. Lembrando, tá? As versões a diesel são excelentes, tem bastante torque em baixa, é um carro que tem um bom desempenho. Agora a versão Flex do Commander, um motor 1.3, me perdoe para quem tem esse carro, mas é uma vergonha. E aí eu pergunto mais uma vez para os engenheiros que desempenham todos esses motores, quanto tempo a longo prazo que vai durar um motorzinho como esse? Não é à toa que nós já estamos vendo esses motores aí do grupo da Fiat, vários vídeos na internet de proprietários relatando o excessivo consumo de óleo. Teve proprietário aí que eu vi um vídeo relatando que em uma viagem curta o carro baixou 3 litros de óleo. Então assim, precisa ver o que está acontecendo, né? Na verdade, eu sou da seguinte opinião. Por exemplo, vou dar um exemplo desse carro aqui. Apesar de achar um motor conservador, com uma cavalaria até que relativamente boa para o carro, não é nada exagerado que vai forçar muito, exigir muito do motor. Esse carro aqui, que antes da Tracker antiga, era a Captiva, foi a Captiva, depois veio a Tracker antiga e agora essa nova Tracker. A Captiva saía com motor 2.4 e com motor V6, né? Motor 2.4, 4 cilindros, e também com algumas versões com motor V6, que se não me engano era 3.3 ou 3.5, ou seja, era um carro pesado e um motor que tinha fôlego para trabalhar. Sim, era um carro extremamente beberrão, mas é aquele negócio, quem quer ter um SUV desse, quer pagar de bacana, não tem que estar preocupado com o consumo, né? Agora você pega um Jeep Commander, por exemplo, um carro extremamente pesado como aquele, que deveria vir no mínimo com motor V6 ou com motor turbo diesel, sair equipado com motor 1.3 Flex turbo é para acabar. Não é à toa que vários relatos aí de consumo excessivo de óleo e motor fervendo na estrada, a parte aqui da frente do motor, as saídas de escape, todas vermelhas. Tem vários vídeos aí na internet do pessoal relatando isso. Voltando aqui, eu usei isso como uma explicação para você entender melhor em relação a esse motor aqui. Poderia ter vindo com um motor maior? Poderia, mas eles quiseram um carro com uma proposta para economia de combustível. Então esse carro ele sai na mesma plataforma do Onix e com o mesmo motor do Onix, 1.0 turbo, 3 cilindros. Esse motor aqui, como eu falei, eu acho um motor conservador. Daria para eles terem tirado mais potência desse motor? Daria, mas aí é aquele negócio que eu entro na questão da Fiat. Quanto que não iria exigir desse motor, e esse motor o tempo todo trabalhando na sua potência máxima, exigindo o máximo do motor? Quanto tempo vai durar um motor desse? Aí que só o tempo poderá nos dizer. Então,
eu acho que nesse ponto, realmente, para um carro que a proposta é voltada para a economia de combustível, tá de bom tamanho, apesar de não concordar com esses motores turbos. Aliás, fazendo um pequeno comentário a mais em relação a isso, por que a Toyota, que hoje é uma das melhores marcas do mundo em relação à confiabilidade mecânica, carros que realmente duram muito e rodam muitos e muitos quilômetros sem dar manutenção, por que ela até hoje continua insistindo nos motores aspirados e não partiu para a linha de turbo? O Toyota Yaris continua saindo com seu motor 1.5 aspirado, assim como a sua concorrente, a Honda, que também é um excelente carro, continua saindo com motor 1.5 aspirado no caso do Honda City. E, por exemplo, o Toyota Corolla, que é um dos sedãs mais vendidos da Toyota, ele sai com o motor 2.0 até nos dias de hoje, aspirados, exceto pela versão Altis, que aí ela já sai com o motor 1.8 aspirado, conciliado com o motor elétrico, ou seja, é um carro híbrido, que é uma tecnologia antiga já da Toyota, que vem desde lá dos primeiros Prius que vieram para cá para o Brasil. Ou seja, volto a fazer a pergunta aqui para vocês. Por que a Toyota, que é uma das marcas mais confiáveis do mundo em questão de mecânica, ainda insiste nos dias de hoje em fazer carros com motor aspirado e não com motor turbo? E quando ela quer carro voltado para a economia de combustível, ela parte para as versões híbridas, com o motor aspirado conciliado com o motor elétrico. Por que será, né, pessoal? São carros que realmente duram. Aí eu volto para essa questão. Será que esses carros da Fiat que saem aí, que o pessoal costuma falar que esse motor da Tracker é um pouco fraco, será que esses carros da Fiat, da Jeep, que tem uma potência enorme, motor 1.3 turbo, vão durar quanto tempo? Já está dando problema agora, novo, 0 km. Imagina quando tiverem com uma quilometragem um pouco mais elevada. Então, para resumir aqui, para encerrar, quando me perguntarem se esse motor da Tracker é um motor fraco, eu respondo para vocês o seguinte: eu não acho um motor fraco, já que quiseram fazer um motor voltado para a economia de combustível e usando turbo, ou seja, um motor menor, eu acho que é um motor conservador e pé no chão. Não é um motor que exige, que trabalhe o tempo todo exigindo aquela força máxima do motor, tentando arrancar tudo que dá do motor. Então, pessoal, lembrando, essa é a minha opinião particular, mas faça essa pergunta para os engenheiros aí da Fiat, da Jeep, quanto tempo vai durar um motor como esse. Bom, até prolonguei demais o assunto aqui, me empolguei, então deixa sua opinião aqui nos comentários, o que você acha do que eu falei a respeito, e deixe sua opinião também se você tem um Jeep, um Fiat ou um carro desse aqui, o que você pensa a respeito também do desempenho desse carro, que na minha opinião é um desempenho ok. Como eu falei, a proposta do carro é economia de combustível, então eles foram pé no chão. Aqui nós temos a parte do líquido de arrefecimento, parte do limpador de para-brisa já fica aqui. Aqui na lateral a bateria do carro, a parte da caixa de fusíveis, a entrada de ar aqui com o filtro de ar na parte do motor, parte de fluido de freio. É um motor até que bem compacto, tem até um espaço relativamente bom aqui para você trabalhar. A manta aqui com isolamento térmico, ali atrás a central do ABS. Ou seja, motorzinho até que bem fácil de lidar, não é tão estreito o espaço aqui, até que tem um bom espaço, bem bacana. E aqui nós temos a manta acústica, muito bom, muito bem-vinda, ainda mais com carros com motor 3 cilindros, que enquanto 2 pistões estão subindo, um está descendo, ou seja, é um motor que vibra bastante, faz bastante barulho, então isso aqui é extremamente necessário. A questão da varetinha, a gente até deixa passar por não ter os braços pantográficos aqui, os amortecedores. Como eu falei, é um capô bem leve e não é toda hora que vai ficar abrindo. E com relação ao seu 0 a 100, vou passar para vocês agora o que diz na ficha técnica, mas no final do vídeo vocês vão conferir comigo 2 testes de 0 a 100. Um com o ar-condicionado ligado e outro com o ar-condicionado desligado. Porque esse teste que é feito aqui na ficha técnica dele é um teste já voltado numa pista plana, etc. Vamos testar realmente no dia a dia, como se a gente estivesse saindo de uma estrada ou algo do tipo, para a gente ver realmente o desempenho do carro. Com relação ao seu 0 a 100, então, na ficha técnica diz que o carro faz em 10,7 segundos. Até que não está nada mal com relação ao motor do carro. E com uma velocidade máxima de 177 km por hora. Bom, bora lá então conferir os detalhes aqui na lateral desta Chevrolet Tracker. E aqui na lateral da Chevrolet Tracker, vou mostrar para vocês aqui os detalhes dela laterais e também falar a respeito das suas dimensões. Bom, começando pela altura do carro,
Ele é um carro que ele até tem uma excelente altura, até por ser montado na plataforma do Onix. Nós estamos falando de 1,62 m de altura, uma distância de entre eixos de 2,57 m. E já a sua altura também muito boa, aqui a distância de entre eixos em relação ao solo. Podem ver, eu estou com a palma da mão toda aberta e ainda me sobra um bom espaço aqui. A parte de largura do carro também favorece um pouco. Ele tem 1,79 m de largura e já o seu comprimento total é de 4,27 m. E mostrando para vocês aqui os detalhes mais de perto, os retrovisores dele são pintados na cor do veículo. A seta já fica aqui no paralama dianteiro. Um detalhe que eu quero mostrar para vocês, esse carro ele não tem sensor de estacionamento dianteiro, somente traseiro. Mas ele tem esse sensor aqui lateral e aqui na lateral traseira também, nessa lateral aqui. E se não me engano, esses sensores que tem aqui na lateral são para acionar o alerta de ponto cego que fica localizado aqui na parte interna do retrovisor. Vou mostrar para vocês aqui, ele fica bem aqui, o alerta de ponto cego acende uma luz laranja. Quando nós estivermos dirigindo, vou mostrar com mais detalhes para vocês. Tudo indica que seja isso, aparentemente. As rodas dele, dessa versão LTZ, são aro 17. Eu particularmente gostei bem mais dessa roda toda prateada do que a roda da versão Premier. Não gostei muito da roda da versão Premier, principalmente a hora que o carro está em movimento. E as medidas dos seus pneus, são pneus com largura 215, 55 de altura e o aro 17. É um pneu bem confortável, ele é um pouco mais alto. Esse pneu ele sai de fábrica com ele, é um pneu Goodyear, esse carro tem uma quilometragem bem baixa. Podem ver aqui, semana 8 de 2022. Ele conta com freio a disco ventilado aqui na dianteira e na traseira o tradicional tambor. Muita gente reclama disso, já vi vários comentários falando a respeito, mas até que esse carro tem uma boa frenagem. Aqui na lateral ele tem esse acabamento aqui em plástico, essa saia aqui na lateral, e aqui um friso de porta com a assinatura Chevrolet. As maçanetas também são pintadas na cor do veículo. A chave dele é uma chave presencial, ou seja, você pode ficar com ela no bolso, guardada, e você vem aqui, o carro está travado, apertando apenas o botão com a chave próxima e ele destrava para você automaticamente. Não tem frisos cromados aqui na lateral, ele conta com esse leve rack de teto aqui, dando um visual um pouco mais de SUV para o carro. A lanterna pegando aqui a parte da lateral, com esse belo aerofólio aqui, uma caída muito bonita. Reparem que ele tem uma espécie de uma caída aqui, e o aerofólio ele vai bastante para fora. Esse carro ele conta com controle de tração, com controle de estabilidade, freios ABS, com 6 airbags, ou seja, é um carro que em questão de segurança é muito bom. Vocês vão conferir isso no test drive comigo e eu vou dar mais detalhes a respeito. Pessoal, fazendo um pequeno corte aqui, uma observação. Eu estava editando esse vídeo e o proprietário me relatou que iria vender o carro. Então, caso você tenha interesse, eu vou deixar o link do anúncio desse carro na Web Motors aqui embaixo na descrição do vídeo. Se o link ainda estiver disponível, é porque o carro ainda está à venda. Agora, se na descrição do vídeo não tiver mais o link, aí é porque o carro não está mais disponível. Então, caso você tenha interesse, pode entrar aqui no link abaixo. Realmente eu testei o carro, é bem conservado e serei eu que estarei realizando a venda desse carro aqui. Então, caso você tenha interesse, é só entrar em contato comigo através do link abaixo aqui da Web Motors, caso ainda esteja disponível. Muito obrigado. E aqui na parte traseira da Chevrolet Tracker, é uma traseira bem harmoniosa, eu particularmente gostei bastante e achei bem bonita. Um detalhe que eu não gostei na parte interna é a questão do seu vidro traseiro, que ele é bem estreitinho. Lembra até um pouco a Evoque da Range Rover, é um vidro bem estreitinho. O que compensa nesse carro são duas coisas. Os dois retrovisores laterais, eles são bem largos, grandes, ou seja, tem um bom campo de visão. E também ele ajuda por conta da câmera de ré e dos sensores de estacionamento traseiro que esse carro possui, o que é bem bacana e ajuda na questão da visibilidade. Porque realmente esse para-brisa aqui ele é bem estreitinho e aqui atrás é bem alto. Se você dependesse só do retrovisor central,
iria ser bem difícil. Mas como tem todos esses outros opcionais, esses outros itens, né? Câmera de ré, sensor de estacionamento, os retrovisores favorecem laterais, então você não terá muitas dificuldades em manobrar esse carro aqui no dia a dia ou estacionar. Ele tem aqui o limpador traseiro, ele é bem estreitinho. Aqui em cima o brake light, a antena dele, o detalhe, esse carro ele conta com um sinal de Wi-Fi conectado aí à rede da Claro, depois eu vou dar mais detalhes a respeito disso. Então essa antena é preparada para receber um sinal melhor. Aqui as lanternas dele, nas versões mais top de linhas, já são em LED. Aqui o pisca-alerta. Na parte aqui de baixo a luz de ré. Aqui embaixo nós temos, como eu falei, os sensores de estacionamento. O para-choque dele é em plástico, sem pintura. E aqui, pessoal, uma tremenda mancada que eu achei. Nos anos anteriores, as versões top de linha tinha o brake light aqui na parte de baixo. Nesse ano de 2022, a Chevrolet tirou de todas as versões o brake light aqui embaixo e deixou esse buraco aqui usando, né, o mesmo para-choque dos anos anteriores, né? O que custava resolver isso daqui? Bom, pelo menos o dono consegue, se quiser, para não deixar dessa forma, adaptar aí, comprar uma luz de neblina paralela e adaptar aí. Aqui na lateral, então, nós temos mostrando que o carro é turbo, com o início dessa assinatura em azul. Aqui a versão do carro, LTZ, e aqui o modelo, assinatura Tracker, e aqui na central o logo da gravatinha da Chevrolet. O porta-malas dele, ele já é elétrico, tem a abertura aqui na parte de baixo, mostrando para vocês aqui os detalhes do porta-mala. O bacana são essas duas iluminações que ele tem, ajuda bastante, principalmente numa garagem escura. Aqui o botão elétrico que comentei de abertura, a câmera de ré. E aqui embaixo ele também tem iluminação no porta-malas, ou seja, ele ganha bastante com isso. É um porta-malas extremamente bem forrado, todo com acabamento aqui em plástico, protegendo até na abertura da porta. Aqui na parte de cima também ela é toda em plástico, bem bacana. Nós temos aqui dois amortecedores, o tampão do porta-malas, lembrando que isso pode ser removido, vou mostrar ele sem o tampão e com os bancos reclinados. E aqui nós temos os seus 393 litros de porta-malas, o que para a categoria de SUV compacto está realmente com um tamanho muito bom. Lembrando que esse tampão aqui nós conseguimos puxá-lo para a parte de cima, deixando ele bem plano aqui, rente à abertura do bocal, ou seja, fica um espaço totalmente plano, inclusive aqui. E se nós quisermos mais espaço, nós conseguimos abaixá-lo e deixá-lo ele mais profundo, o que também é bem-vindo. Aqui embaixo, infelizmente, por conta desse porta-malas ser maior, nós temos aí esse pneu tipo bicicleta, aro 16, bem fininho e bem estreito. Tanto é que não é recomendado você passar aí de 80 km por hora. Na parte de baixo aqui é a chave de roda, com todos os opcionais. O macaco já fica embaixo do pneu. Aqui nós temos dois ganchinhos para pendurar alguma sacola e ele é bem reforçado, eu gostei. Aqui na lateral também. Ali as partes de Isofix. Vou mostrar para vocês o carro com o banco rebatido, para vocês terem uma ideia de espaço. Bom, aqui o carro sem o tampão, eu particularmente prefiro assim, né? Evita um barulho e também, de repente, você precisa levar alguma coisa maior, tem todo esse espaço aqui. E os bancos aqui, se nós rebatermos eles, bacana que tem já esse pininho aqui para a gente facilitar, rebatendo os bancos, ele fica com um espaço excelente aqui atrás para você carregar alguma coisa. Olhem só o espaço desse porta-malas. Eu sempre gosto de mostrar aqui o espaço que fica aqui dentro. Eu estou totalmente encostado aqui no banco do passageiro e meus pés nem alcançam aqui a parte da porta. Realmente um espaço muito bom aqui atrás, caso você precise carregar alguma coisa. E um outro detalhe bacana também, como os bancos dele são bipartidos, ou seja, tem essa divisória aqui, caso você queira levar um passageiro aqui atrás e ali levar algum objeto, você tem essa facilidade. Eu gosto de usar um exemplo, um casal que tenha um filho, quer levar ele para o parque, está com uma bicicleta, por exemplo, tem que levar o filho aqui atrás e a bicicleta do lado. Ou seja, você tem essa possibilidade aqui, com o banco do seu filho, no caso, erguido, e aqui o banco reclinado para caber uma bicicleta. Coisas que as montadoras, para redução de custo, estão deixando de fazer. Ou seja, eles fazem aquele banco inteiriço, que ou você reclina e não leva ninguém atrás e leva um objeto, ou você não leva o objeto porque você não consegue reclinar o banco. Realmente aqui a Chevrolet está de parabéns nesse capricho a mais aqui com os bancos bipartidos. E aqui na parte interna
da Chevrolet Tracker, começando aqui pela parte traseira. Os bancos da frente estão regulados para mim. Eu tenho 1,75 m de altura e olhem só o espaço que me sobra aqui atrás. Você realmente consegue ir bem confortável aqui, com a perna bem esticada. Lembrando, eu sempre gostei de andar com o banco um pouquinho próximo a mais do volante, mas nem tanto com o braço assim dobrado. Eu gosto mais ou menos de andar assim um pouco mais esticado. Vocês vão conferir ali na parte na hora que a gente for fazer o nosso test drive. Mas olhem o espaço que sobra aqui na parte traseira. Realmente é um espaço muito bom, bem ajustado. Ganhou bastante conforto aqui na parte traseira. O que ficou devendo foi aqui ter um apoio de braço, que na versão Premier nós temos. Em compensação, nós temos apoio de cabeça para todos, cinto de 3 pontos também para todos, airbag aqui na coluna C do carro, airbag aqui na coluna B e mais 2 airbags frontais, ou seja, nós temos 6 airbags nesse carro aqui. Realmente muito bom nesse quesito. Os bancos nessa versão LTZ são todos em couro, com essa costura branca, com esses detalhes aqui que eu achei que ficou bem bacana. O sistema de Isofix aqui com essa capinha para não ficar à mostra, o que é muito bem-vindo, realmente bem bacana. Os bancos delas são bem confortáveis, apesar de eu achar particularmente os bancos da frente bem mais confortáveis do que os de trás. Aqui no túnel central ele é relativamente plano, não é tão alto, e nós temos aqui 2 saídas USB para carregamento de celular. Não temos saída de ar, temos aqui 2 porta-revistas, tanto no motorista quanto no passageiro. Aqui o acabamento de porta, como eu sempre brinco com vocês aqui, dá para fazer uma escola de samba, já que nós estamos em época de carnaval. É só plástico, aqui também é plástico. Uma mancada que poderiam ter feito um acabamento igual na porta da frente, mas não fizeram. Todos os vidros do carro são automáticos, um toque, a maçaneta prateada. Nós temos aqui um porta-copos, um porta-garrafas com um porta-objetos aqui na lateral. A saída de som, detalhe da soleira com o logo da Chevrolet. E aqui atrás uma iluminação para os passageiros aqui de trás. Além das alças PQPs e detalhe, com amortecedor, ou seja, ela não volta pum, despencando no teto, ela volta suavemente. Detalhes pequenininhos, mas que vale a pena a gente comentar. Agora, uma coisa que eu não gostei nesse carro aqui foi em relação ao cinto de segurança do motorista. Reparem que coisa grosseira que fica aqui, um cabo de aço solto aqui na parte de baixo. Isso daqui realmente foi uma tremenda mancada. Inclusive, falando a respeito da parte aí da polêmica de pegar fogo ou não, esse carro aqui é equipado com o motor do Onix. E quando o Onix foi lançado, pegou fogo até na própria fábrica da GM, no estacionamento da fábrica em São Caetano do Sul. E isso causou a maior polêmica na época. E segundo a GM, isso já foi consertado. Foram feitos os recalls nos carros que já haviam sido fabricados e nos carros em diante fabricados foi sanado o problema. Ou seja, nessa questão aí de pegar fogo não tivemos mais problemas. Depois surgiu uma outra polêmica porque o Latin Cap, que é aquele teste de crash test que eles fazem, ele identificou um possível risco de incêndio, não que tenha acontecido, mas um possível risco de incêndio. Eu não vou me aprofundar muito nessa explicação, mas vou resumir o que entendi para vocês aqui. Segundo o Latin Cap, o sistema de amortecimento aqui do cinto de segurança que trava numa colisão, na hora que acionado, ele soltava uma faísca aqui dos sensores com a parte do carpete. Ou seja, com isso corria um risco de pegar fogo. O Latin Cap fez um aviso em relação a isso e a GM prontamente foi e solucionou. Tanto é que se você tem o Tracker, você deve ver se foi feito o recall do carro ou não. É gratuito, eles vão abrir aqui o sistema do cinto de segurança e colocar uma manta de isolamento anti-chamas para que isso não ocorra. Então, por favor, confira caso o seu carro já tenha sido feito o recall ou não, e não deixe de levar, pois isso é extremamente importante. Bom, bora lá então conferir os detalhes aqui no posto do motorista, que é onde a diversão acontece, e depois nós vamos fazer o nosso famoso test drive e o nosso teste de 0 a 100 aqui no canal. Bora lá! Bom pessoal, essa é a visão aqui da frente do campo de visão do motorista, e essa é a posição que eu gosto de dirigir. Podem ver que não é muito para frente aqui do volante. Como vocês podem ver, eu gosto de dirigir mais ou menos assim, um pouco mais próximo. E começando a mostrar os detalhes aqui do acabamento da porta. Aqui é tudo plástico. Já aqui na parte da frente nós temos um acabamento meio que emborrachado, com leve soft touch. Todos os vidros, como já comentei, automáticos, um toque. Ali a regulagem do retrovisor elétrico,
uma pena que ele não é rebatível, porém um ponto positivo é que ele já fica aqui na lateral, próximo onde você tem acesso, diferente de alguns modelos da GM que vinham aqui nessa peça, ou seja, numa manobra que você de repente queria parar para baixar o retrovisor, para enxergar a guia, você tinha que ficar se esticando. Em alguns modelos eram bem mais afastados do que aqui. Aqui já realmente está numa posição bem fácil de você encostar, já consegue abaixar o retrovisor lateral. Nesse ponto, bem bacana. O volante dele, a direção elétrica progressiva é extremamente leve, e ou seja, ela é progressiva porque conforme vai aumentando a velocidade, ela vai gradativamente deixando mais rígido o volante para te dar mais firmeza. Aqui nós temos os comandos do piloto automático do carro, e ele tem também a função de limitador de velocidade. Aqui na lateral nós temos o comando da tela multimídia, comando bem simplificado, e aqui na parte traseira o comando do computador de bordo do carro. Então nós temos aqui várias informações como odômetro, velocidade digital, a média em quilômetros por hora, consumo instantâneo, a autonomia, quanto nós conseguimos fazer com esse tanque de combustível. Inclusive já vou comentar a respeito da autonomia do carro, lembrando que nós estamos parados aqui com o ar ligado. A parte aqui do odômetro parcial, consumo médio 9 km por litro. Nós temos algumas informações como vida útil do óleo, ajustes da luminosidade do painel, bússola, temperatura do líquido de arrefecimento, algo que está faltando muito nos dias de hoje. E aqui no seu painel, um painel bem simples, aqui com contagiros marcando até 8.000 RPMs, e aqui na lateral até 200 km por hora. Pelo menos a Chevrolet foi até que pé no chão com essa quilometragem aqui. Diferente do HB20 1.0 que gravei aqui, aspirado, marcando até 240 km por hora. Um detalhe bacana desse painel aqui, além desse acabamento cromado ser bem saltado para fora, ele tem esse outro acabamento prateado aqui, que também é bem saltado para fora, ou seja, ele cobre toda a lateral aqui do painel. Quem está aqui de passageiro, até mais ou menos aqui 80 km por hora, não consegue ver mais a velocidade que você está. Muito bom para aquele passageiro chato que fica aqui do lado dando palpite na velocidade que você anda. Então isso daqui realmente é um ponto positivo do carro. Bom, brincadeiras à parte, o volante dele com essa base bem estreita, assim como a base dele achatada aqui na parte de baixo. Ele tem esse acabamento prateado também aqui, uma excelente pegada. Na parte central aqui da multimídia, esse carro ele conta com Android Auto e Apple CarPlay sem a necessidade de conectar por cabo, ele consegue se espelhar via Bluetooth. E outro ponto bacana é que ele também tem sinal de Wi-Fi. Você, através do sistema OnStar da Chevrolet, você consegue fazer um plano, se eu não me engano, com a Claro. Isso que eu não gostei muito, porque eu acho que eles não deviam deixar você preso em uma operadora só. Se eu não me engano, não tem como trocar, tem que ser pela Claro. E isso eu não gostei muito. Mas, em compensação, você faz um plano, não é muito caro, e você tem sinal de Wi-Fi dentro do seu carro. Como já comentei, a antena dele também é programada para isso. Aqui nós estamos com o sinal de 4G funcionando, e aí ele tem todas essas redes, né? Wi-Fi com o Android Auto, o Apple CarPlay, também é uma multimídia bem completa, uma tela muito boa, o tamanho dela, e aqui os botões para mudar as estações, que eu gosto bastante. Quando você está dirigindo, às vezes é difícil ficar controlando por aqui é mais fácil para você tatear, aumentar o volume, voltar, desligar, realmente bem bacana. O acabamento aqui nessa camada emborrachada, como comentei com vocês, todo esse acabamento prateado, mostrando para vocês aqui o detalhe da câmera de ré do carro. Aqui na saída de ar também prata, é uma saída bem estreita, dá um acabamento legal? Dá, mas dificulta um pouco a saída de ar. Aqui na parte de baixo o botão de travar e destravar a porta, botão do triângulo, do pisca-alerta, e aqui para desligar o controle de tração e estabilidade, acusando já ali no painel, e agora ali no painel da tela de computador de bordo. Aqui na parte de baixo o ar-condicionado de forma manual, ele não é digital, então nós controlamos todos por essas rodinhas aqui. Eu particularmente prefiro, é mais fácil de você tatear na estrada para não tirar o foco da rua.
A GM usou isso como desculpa, dando que faltava microchips na questão da quando entrou na pandemia, por isso que elas fizeram apenas a versão Premier com ar-condicionado digital. Aqui na parte de baixo nós temos esse porta-objetos com ali uma tomada USB e uma tomada 12 volts. Infelizmente nessa versão nós não temos o carregamento por indução, o que na versão Premier, que é a top de linha, já tem, assim como o teto solar também nós não temos. Uma mancada porque com a opção do espelhamento sem fio, acaba acabando a bateria do celular muito fácil por conta do Bluetooth. O câmbio dele, um câmbio muito bom de 6 marchas, um câmbio que até hoje não houve reclamações, com a possibilidade de troca de marchas manuais. Infelizmente nós não temos os pedal shifts para trocas aqui no volante. Ele tem o farol com acendimento automático, além do volante também possuir regulagem de profundidade e de altura. Realmente gostei bastante, coisa que está faltando nos carros hoje em dia. Esse, infelizmente, nós não temos o retrovisor fotocrômico, somente na versão Premier, e não temos também o sensor de frenagem de emergência como tem na versão Premier e o sensor de chuva que fica aqui no para-brisa. Na parte aqui do console, 2 porta-copos, freio de mão de modo tradicional e a chave dele, chave presencial. Ele conta com o sistema Start-Stop, bem bacana, e aqui um porta-objetos bem profundo. Infelizmente não tem acabamento encarpetado nem borrachado, então dependendo do que você põe aqui fica batendo. O banco dele tem um acabamento muito bom, eu gostei, principalmente com essas costuras aqui laterais, e ele é bem confortável. Ele tem essas abas laterais que dá uma sensação de que ele te abraça, te segura melhor em curvas, com essas costuras, e aqui a assinatura no banco Tracker, assim como o do motorista. O mesmo acabamento lateral aqui na porta. O porta-luvas dele não tem amortecedor, ele dá aquela queda brusca, porém ele tem um tamanho razoavelmente bom e com iluminação. Uma mancada besta aqui da Chevrolet é que ele fica com o número dos chassis expostos aqui. Eu deixei sem o carpete, ele não tem uma capinha para proteger aqui, assim como outros veículos têm, que fica, poderiam até ter recortado e deixado o recorte aqui para tampar isso daqui. Bom, mas não é nada demais assim tão grave. O parasol dele aqui com o espelhinho para o motorista e também para o passageiro aqui na parte da frente. Além aqui dos sistemas de iluminação e os alertas aqui da OnStar, você consegue acionar por aqui e se comunicar com eles para solicitar para traçar uma rota ou algo do tipo, além do sistema de SOS que envia a sua localização. E aqui a luz de alerta do airbag do passageiro ativado, realmente bem exposta aqui. O retrovisor, como eu falei, tem um alerta de ponto cego aqui, e aqui na coluna A nós temos as saídas do alto-falante também aqui na porta. Um outro ponto bacana é o ajuste de altura do banco do motorista. Aqui nós temos a abertura do bocal do tanque de combustível. Bom, bora lá então agora dar aquela nossa famosa volta aqui do canal, fazer o nosso test drive que vocês tanto gostam. Bora lá! Bom pessoal, bora lá então fazer o nosso test drive aqui do canal. Começando aí com as primeiras impressões ao volante. Uma coisa que dá para perceber com ele, já estou um pouco numa velocidade mais elevada, é que a direção elétrica dele progressiva, ela realmente tem um excelente papel aqui. Vocês podem ver que para manobrar, dá para perceber que ela é uma direção bem leve, mas conforme o carro vai ganhando velocidade, ela vai ficando bem mais firme, bem mais rígida. E é um carro que ele fica bem firme no chão, com uma excelente estabilidade. Realmente nesse ponto está muito bom. Sem falar que, pessoal, eu vi bastante gente reclamando, bastante não, né? Alguns comentários aí a respeito do carro, de gente reclamando da suspensão, fazendo barulho, de barulhos internos. Eu, pelo menos aqui dirigindo o carro, andando algumas vezes aí com ele, não percebi isso. Ele é um carro bem silencioso, até pelo fato do motor 3 cilindros ser bem barulhento. Imaginei que iria passar mais ruídos aqui para dentro da cabine, mas
até que ele é um carro bem silencioso aqui dentro. Você percebe, claro, quando está com os vidros abertos, aí dá para ouvir bem o motor 3 cilindros, que como sempre comento nos vídeos, parece uma batedeira, né? Um motor 3 cilindros. Mas, parece que o motor está batendo. Bom, mas é normal. E com os vidros fechados você quase não percebe esses ruídos. Eu não sei se é um carro que está com uma quilometragem bem baixa, né, como esse daqui, 23 mil quilômetros ainda, mas eu não percebi nenhum barulho de suspensão, nem barulho interno, nada. Realmente é um carro bem silencioso e confortável. Esses bancos aqui, apesar dos de trás não serem tão confortáveis quanto os bancos da frente, esses bancos da frente são muito confortáveis, eu gostei bastante. Tem uma boa pegada aqui na hora de dirigir. Realmente nesse ponto tá de parabéns. Fazendo uma pequena ressalva aqui, pessoal, eu comentei no vídeo que eu não percebo barulho interno, como algumas pessoas relataram que escutam alguma barulho de suspensão ou nos bancos traseiros. Isso eu não percebi. Realmente o carro é impecável nesse estado, ele não faz um ruído nem nada do tipo. Mas uma coisa que não agradou, que eu achei que foi uma mancada, quando o tanque de combustível está cheio, você escuta, conforme você manobra o carro, anda para, aquela gasolina ploc, 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 batendo lá dentro. Isso porque esse tanque, ele é aquele tanque totalmente aberto, ele não tem aquelas divisórias para a gasolina não ficar sacudindo lá dentro, né? Que geralmente um tanque ele tem algumas divisórias e aí cada gasolina fica em um vão daquele, então ele não fica ploc, 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 batendo para um lado e para o outro. Nesse caso aqui ele já fica, isso se você não tiver com o rádio ligado, tiver um ambiente silencioso, você percebe e é um barulhinho bem chato que fica plac, plac, batendo para um lado e para o outro. Esse detalhe eu percebi sim. Então a gente tem que comentar sempre aqui, eu tento ser o mais transparente possível e comentar os pontos positivos e negativos. Ruído interno, barulho, suspensão, barulho de bater banco, isso eu não percebi. Mas eu percebi isso a respeito do tanque de combustível, que realmente quando ele está cheio ou meio cheio, faz barulho. E aproveitando para falar também sobre o seu consumo, vou passar aqui com relação à sua ficha técnica do Inmetro. Esse carro, sendo um carro flex, na gasolina, na cidade, ele faz uma média de 11,7 km por litro, segundo o Inmetro, e no álcool 8,1 km por litro na cidade. E no consumo rodoviário, na estrada, ele faz uma média de 13,5 km por litro abastecidos na gasolina e 9,4 km por litro abastecidos no álcool. O que prejudica um pouco, pessoal, que nesse ponto eu já não gostei muito, foi em relação à autonomia do carro. O tanque de combustível dele é um tanque relativamente pequeno, tem apenas 44 litros de capacidade, o que prejudica um pouco na autonomia do carro. Nós estamos falando, lembrando, segundo os dados de consumo da ficha técnica do Inmetro, de uma autonomia de 515 quilômetros na cidade abastecido na gasolina e 356 quilômetros na cidade também abastecido no álcool. Detalhe bacana é nas arrancadas. Realmente o motor turbo nesse ponto é muito bem-vindo. Você pode ver numa saída de estrada, ele vai que vai. Você consegue arrancar com ele sem problema algum. Tem bastante fôlego nesse ponto, o que ajuda bastante. Falando a respeito da autonomia na estrada, nós estamos falando de 594 quilômetros abastecidos na gasolina e 414 quilômetros abastecidos no álcool. É o que eu falei, eu acho que deveria ter um tanque maior nesse carro aqui para garantir uma autonomia melhor, principalmente em viagens longas, para você não precisar ficar parando para abastecer, ainda mais num posto que você não conhece aí numa estrada qualquer. Pessoal, eu me impressionei com a firmeza que esse carro tem na dirigibilidade dele. Ele lembra bastante os Vectras, que eu já tive a oportunidade de dirigir. Ele é bem firme no chão, apesar de ser um carro alto, né? Ele é bem firme no chão, tem uma baita de uma estabilidade. Pode ver aqui o volante a 100 km por hora, agora 110 km por hora, e ele fica firme no chão. Vou dar uma esticada aqui com segurança e ele responde na hora. É engraçado, a resposta do carro é imediata. Realmente o motor turbo nesse quesito é um ponto bacana, principalmente a hora que o turbo enche, né? Nesse ponto eu gosto do motor turbo.
Podem ver, eu dei uma esticada com ele e já foi para 140 km por hora. Mas vamos dar uma diminuída aqui para respeitar a velocidade da via. E aos 110 km por hora, vou manter aqui no 110, ele fica quase 2,5 a 2.500 giros mais ou menos. Quase nos 2.500 giros. Deve dar uns 2.300 e pouco, 2.400 giros. Cravado nos 110 km por hora. Ou seja, uma rotação boa, um câmbio de 6 marchas também ajuda nesse papel. Não fica com uma rotação excessiva, o ruído aqui interno não incomoda. Uma coisa bacana é o limitador de velocidade dele, não é o piloto automático, estou falando do limitador agora, ele tem os dois. Eu coloquei a 108 km por hora e eu enfio o pé no acelerador, ele não deixa passar. Muito bacana isso, para quem não quer tomar multa e algo do tipo, e não quer usar o piloto automático, que geralmente o piloto automático se não tem o sistema de frenagem automático, né? Quando você está aproximando do carro, você tem que ficar freando, aí ele desativa. Aqui não, se eu tirar o pé, ele vai diminuir a velocidade. Mas se eu enfiar o pé, ele não vai deixar passar da velocidade que eu cravei aqui. Eu particularmente curto mais esse limitador do que o próprio piloto automático, porque na estrada brasileira, em que as pessoas não respeitam, né, ir para a esquerda, para a direita e deixar a faixa livre, toda hora você tem que ficar pisando no freio e desligando o piloto automático. Exceto se for um carro, como eu falei, com o piloto automático adaptativo. Aí é uma mão na roda. Mas aqui o papel do limitador é muito bom realmente. Vou desligar ele aqui e aí o carro já volta a responder na hora. Nós estamos com um consumo médio agora de 9,1 km por litro. E aqui ele mostra o modo eco, né, para você economizar combustível, vai um monte de gráficos aqui mostrando. Isso ajuda bastante, esse modo eco aqui, para você poder economizar combustível, você saber como guiar o carro, como pisar, principalmente na questão quando o carro é automático. Bem bacana também, é muito bem-vindo. Lembra um Honda City que eu tinha, que em 2010, que também tinha esse modo eco, para você aprender a guiar economicamente. Eu gostei muito, pessoal, do desempenho dele nas arrancadas. Realmente, para um motor que tem 116 cavalos, para um carro pesado como esse, nada mal, realmente muito bom mesmo. E nas curvas também, ó, pode ver, você faz uma curva com ele e ele é bem firme nas curvas. Nesse ponto também gostei bastante. Presta atenção nas retomadas da estrada. Ele desempenha e muito rápido. Pode ver, já estou a 110 por hora e acabei de entrar na estrada. Muito bom mesmo. É realmente um carro bem gostoso de guiar. E na hora que você pisa fundo, dá até uma coladinha aqui no banco, hein? Realmente gostei bastante. Aproveitar que a estrada está livre, dar uma esticada com ele. Isso que estamos numa subida, hein? Ele alcança 140 rapidinho. Uma coisa que até esqueci de comentar com vocês, pessoal, ele conta também com um sensor de partida em rampa. Como no HB20 que mostrei no vídeo passado, a hora que você está numa ladeira, por exemplo, o freio segura para o carro não descer. Apesar de carro automático, geralmente ele já dá uma segurada com a marcha engatada, né? Isso é mais útil para carro manual, mas é bem-vindo, né? Quanto mais opcional, melhor. É muito bem-vindo. Agora vamos lá fazer nosso teste de 0 a 100 num lugar um pouco mais controlado, sem movimento. Na estrada é um pouco perigoso ficar fazendo isso, então vamos fazer de uma forma responsável num lugar que não tenha movimento. Estou no ambiente aqui com movimento quase zero, que é mais seguro para fazer esse tipo de coisa. Ar ligado com o modo drive. E agora a gente vai testar aqui. 1, 2, 3, já! Realmente não tá nada mal, hein? Bom, vamos lá testar agora com ar desligado. 1, 2, 3, vai!
Olha, pessoal, surpreendi, viu? Vou colocar aí na tela os resultados para vocês, depois na edição. Ligar o ar aqui que tá um calor. O carro tem uma boa de uma arrancada, viu? Eu vou querer conferir esse teste aí de 0 a 100. Dá até uma coladinha no banco, viu? Gostei bastante. Para um motor 1.0 3 cilindros, tá excelente. Gostei bastante. Queria até aproveitar para agradecer ao meu amigo João por ter emprestado o carro. E vou aproveitar e falar para ele, viu? Tô gostando tanto do carro que eu não tô a fim de te devolver, não. Acho que eu vou ficar mais uns dias andando com o carro aí, viu? Gostei bastante. Bom, brincadeiras à parte, gostei bastante do carro, sim. Realmente está aprovado. É um carro econômico, até pela categoria, e tem um bom desempenho, sim. Esperava menos dele. Eu realmente, quando eu comecei a gravar, a hora que eu vi os dados do veículo, eu não esperava que tivesse esse desempenho todo para um motorzinho desse tamanho. E realmente me surpreendi. Gostei. Bom, pessoal, e agora eu e a Chevrolet Tracker vamos ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like para fortalecer o canal e, caso você curta esse tipo de avaliação automotiva, considere se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho ao lado para receber as notificações quando nós postarmos um vídeo novo, e garanto para você, você não irá se arrepender. Será um dos conteúdos mais completos aqui do YouTube, pelo menos eu tento fazer o meu melhor. Meu muito obrigado para você que chegou até aqui. Meu nome é Lucas Basso, esse é o canal automotivo Coração Mecânico. Um abraço a todos e fiquem com Deus.